Estudo do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 2, itens 11, 12, 13 e 14. Introdução doutrinária. O trecho reúne, em poucas linhas, uma das sínteses mais densas sobre a ação do pensamento na vida universal. Ele não trata o pensar como fenômeno abstrato ou íntimo apenas. Mostra o pensamento como força real capaz de atuar, atrair, combinar, organizar e desorganizar. Por isso, a vida mental do espírito não fica separada das leis da criação. Ela participa delas. Dentro da visão espírita, o espírito age sobre a matéria por meio de seu envoltório fluídico, e o pensamento é o instrumento central dessa ação. Quando o texto aproxima pensamento, eletricidade e magnetismo, ele desloca nossa consciência da teoria para a responsabilidade. Pensar já é agir em escala sutil. Pensar já é emitir. Pensar já é entrar em sintonia. E toda essa dinâmica serve à romagem do espírito para as metas superiores do plano divino. Nível literal. O texto apresenta uma sequência. Primeiro, diz que a eletricidade é energia dinâmica. A ideia central aqui é movimento, impulso, projeção. Trata-se da força que se exterioriza, que percorre, que opera. Depois, afirma que o magnetismo é energia estática. Não quer dizer inércia, mas campo. O magnetismo indica poder de atração, retenção, coesão, influência. É a energia que estabelece zona de contato e afinidade. Em seguida, o texto declara que o pensamento é força eletromagnética. Isso significa que o pensamento reúne as duas funções. Ele se projeta e também cria campo. Sai de nós e, ao mesmo tempo, forma em torno de nós uma atmosfera de atração ou repulsão. A última frase amplia o alcance dessa lei. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Dessa conjugação surgem gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação. Em termos simples, o texto ensina que há leis de aproximação, de intercâmbio, de aceitação e de rejeição atuando em todos os níveis da existência. Nada disso aparece como um mecanismo cego. Os campos múltiplos da forma são os vários planos e condições em que o espírito aprende, serve, sofre, repara e cresce. A finalidade não é apenas explicar como a vida funciona. É mostrar que todo esse jogo de forças serve ao avanço espiritual, dentro de metas traçadas pelo plano divino. Nível simbólico. A eletricidade simboliza o impulso da alma. É a dimensão que avança, lança, toca, move, rompe a imobilidade. No plano interior, ela pode ser vista como a vontade em emissão, a intenção que busca expressão, a energia que transforma o mundo íntimo em gesto, palavra, influência e direção. Quando a pessoa cultiva pensamento reto, essa eletricidade interior ganha ordem e sentido. Quando se entrega à dispersão, à irritação ou ao egoísmo, a mesma força se fragmenta e fere. O símbolo ilumina que não existe neutralidade completa na mente. Sempre há corrente em curso. Sempre há algo sendo projetado. O magnetismo simboliza o campo que a alma cria em torno de si. Não é apenas o que ela emite, mas o clima que sustenta. É a ambiência invisível formada pelos sentimentos habituais, pelas fixações, pelos desejos, pelos valores e pelos apegos. Esse campo aproxima o semelhante, favorece certas ligações, dificulta outras, acolhe algumas influências e repele outras. Assim, o magnetismo interior revela que a criatura não vive solta no universo. Ela vive cercada pela própria atmosfera mental. A pessoa irritada não apenas pensa irritação, ela magnetiza o ambiente com ela. A pessoa em paz não apenas sente paz, ela estabelece um campo onde a paz se torna mais possível. Quando o texto chama o pensamento de força eletromagnética,
Ele une esses dois símbolos numa só realidade. O ser humano é impulso e campo. É emissão e atração. É corrente que sai e clima que se forma. Por isso, a romagem do espírito não depende apenas do que ele faz por fora, mas da qualidade do dinamismo que projeta e do campo que mantém. O pensamento vai abrindo estrada e, ao mesmo tempo, vai escolhendo companhias, experiências e matérias de aprendizado ao longo do caminho. Nível espiritual, movimento da alma. O movimento espiritual pedido por esse trecho é a passagem da inconsciência para a responsabilidade. Em estado comum, a alma tende a imaginar que pensa sem maiores consequências, considera a mente uma área privada, quase sem peso moral enquanto não se converte em ação externa. O texto desmonta essa ilusão. Mostra que o pensamento já é ação em faixa própria. Ele já cria ligação, já movimenta energia, já estrutura ou perturba. Com isso, a consciência é chamada a despertar. Não basta examinar atos e palavras. É preciso rever a fonte. O problema espiritual de fundo não é apenas o erro visível, mas a usina mental que o prepara. Antes da desarmonia externa, houve uma corrente interna. Antes do afastamento afetivo, houve um campo de desassimilação. Antes da afinidade com o bem, houve uma escolha íntima de cultivo, direção e sintonia. Esse trecho também desloca a alma da posição de vítima absoluta. Sem negar dores, influências e provas, ele afirma uma verdade exigente: a criatura participa ativamente da tessitura em que vive. Pelo pensamento, ela gravita para certas faixas de experiência. Pelo pensamento, assimila recursos que a ajudam ou toxinas que a enfraquecem. Pelo pensamento, fortalece o perispírito, adoece a própria ambiência ou se abre às correntes superiores. Aqui entra a lei de afinidade em sua delicadeza. O espírito não caminha só por imposição externa. Caminha muito pela qualidade daquilo que sustenta dentro de si. O que pensamos repetidamente se torna direção. O que sentimos com insistência se torna campo. O que desejamos com intensidade se torna imã. Por isso a vigilância não é moralismo seco. É cuidado com a própria frequência de vida. Há ainda um ponto decisivo. O texto não convida à culpa, mas ao governo interior. Culpa paralisa. Governo transforma. A alma amadurece quando percebe que não controla tudo ao redor, mas responde pela natureza das forças que irradia e alimenta. Prece, meditação, estudo, caridade, silêncio e disciplina deixam então de ser práticas acessórias. Tornam-se meios de reordenar a corrente elétrica da vontade e o campo magnético do sentimento. Desse modo, o espírito aprende a alinhar sua pequena potência ao plano divino. Não cria isolado, co-cria em dependência das leis maiores. Quanto mais se harmoniza com o bem, mais seu pensamento deixa de ser foco de dispersão e se converte em canal de lucidez, amparo e construção. Nível vivencial consciencial. Aplicação pessoal. Na experiência diária, esse ensino pede higiene mental concreta. Não se trata de negar emoções ou fingir serenidade. Trata-se de perceber o que estamos alimentando, repetindo e consolidando. Um pensamento passageiro não define tudo, mas um pensamento acolhido, nutrido e refeito várias vezes passa a organizar o campo íntimo. Em casa, isso é visível. Uma família pode viver sob o mesmo teto e, ainda assim, respirar campos mentais muito diferentes. Quando alguém fixa a mente na queixa, na cobrança e na mágoa, cria uma atmosfera pesada. Mesmo em silêncio, algo se espalha. Ao contrário, quando alguém sustenta respeito, paciência e boa vontade, cria zona de alívio. Nem sempre resolve tudo de imediato, mas modifica a psicosfera. No trabalho, o mesmo princípio atua.
A crítica constante, a competição vaidosa e a maledicência funcionam como correntes de desassimilação. Rompem cooperação, desgastam vínculos, favorecem alianças inferiores. Já a firmeza sem agressão, o pensamento de serviço e a disposição de colaborar formam um magnetismo favorável à confiança. Nas relações afetivas, o trecho convida a observar menos a aparência do vínculo e mais o campo que o sustenta. Há convivências formalmente corretas, mas magneticamente envenenadas. Há também relações simples, porém nutridas por lealdade, escuta e benevolência. O pensamento habitual vai moldando essa qualidade invisível do laço. No campo da luta íntima, a aplicação é decisiva. Ressentimento, ciúme, pessimismo e autopiedade não são apenas estados emocionais. São formas de organização mental que atraem reforço na mesma linha. Perdoar, confiar, agradecer e orar também não são só conselhos morais. São movimentos de realinhamento energético e espiritual. Mudar o pensamento não é decorar frases positivas. É reeducar o centro emissor e o campo receptor da alma. Essa compreensão muda também nossa relação com a prece. Rezar não é apenas pedir. É recolocar a mente em eixo. É interromper correntes inferiores. É abrir-se à assimilação de forças mais altas. Do mesmo modo, vigiar os conteúdos que consumimos, os ambientes que frequentamos e as conversas que alimentamos deixa de ser detalhe. Tudo isso participa da composição do campo magnético pessoal. A aplicação madura desse trecho não pede perfeição instantânea. Pede constância. Pede pequenos atos repetidos. Interromper a ruminação, revisar intenções, cultivar silêncio útil, escolher palavras mais limpas, não entregar a mente a qualquer impulso, transformar reação em reflexão. Assim, a pessoa vai deixando de ser arrastada pelo próprio campo desordenado e começa a cooperar conscientemente com as metas superiores da vida. Perguntas de reflexão. Que tipo de corrente meus pensamentos mais frequentes estão projetando? Que campo emocional tenho criado ao meu redor? Minhas afinidades atuais me elevam ou revelam fixações que ainda preciso curar? Em situações difíceis, eu alimento desassimilação ou busco recompor sintonia? O que preciso mudar hoje em minha vida mental para servir melhor ao plano divino? Eixos de transformação interior. Primeiro eixo, da ideia abstrata à força criadora. O texto ilumina que pensar não é um ato neutro. A atitude interior convidada é assumir responsabilidade pela emissão mental. A armadilha desmascarada é a crença de que só palavras e atos produzem efeito. Segundo eixo, da reatividade à cocriação consciente. O texto mostra que o pensamento projeta e atrai ao mesmo tempo. A atitude pedida é vigiar intenção e sentimento, para não viver apenas reagindo ao mundo. A armadilha exposta é a vitimização, que transfere tudo para fora e esquece a usina interior. Terceiro eixo, do acaso ao propósito. O texto ilumina que gravitação, afinidade, assimilação e desassimilação servem à romagem do espírito. A atitude interior convidada é alinhar a mente ao bem, usando cada experiência como matéria de crescimento. A armadilha desmascarada é o materialismo mental, que reduz a vida a mecanismo sem direção moral.